Bom, a menos que você estivesse dentro de um buraco todo esse tempo, eu imagino que você saiba que estamos no meio de uma pandemia e que estamos de quarentena. E que para que tudo saia bem, é necessário que a gente fique de quarentena. Mas aí que entra a questão, porque como toda lei, tem alguém que descumpre. Então vão ter pessoas que vão sair de casa sem precisar, que vão sair de casa para ir, sei lá, no bar da esquina se o bar estiver aberto. E como que a gente vai fiscalizar quem tá saindo porque precisa trabalhar, ou comprar comida, remédio, etc. E quem tá saindo só porque não dá importância pra quarentena? A Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, junto com a Vivo e com o IPT, eles desenvolveram uma inteligência artificial que consegue mapear calor e literalmente descobrir o ponto exato onde você está, no caso aqui dentro do Estado de São Paulo, né? Então, eles arranjaram esse jeito, assim, de controlar, entre aspas, de saber aonde a população tá exatamente e conseguir controlar aglomerações e esse tipo de coisa. E assim a gente acaba entrando num debate de privacidade em si, né? O governo tá realmente, tipo, eles sabem exatamente aonde você tá o tempo todo com esse novo sistema, né? E é um pouco complicado esse tipo de coisa. A Vivo tá repassando vários dos dados dos usuários dela, mas ela garante que não está sendo repassado nenhum tipo de dado pessoal ou sensível demais. A questão, ainda assim, é que por mais que eles provavelmente não estejam usando o nosso GPS, já que é um mapeamento por calor que a IA faz, eles sabem onde você tá. Eles não sabem quem você é, mas eles sabem exatamente onde você tá. E é claro que isso é importante para os hospitais perto de lugares que costumam ter aglomeração conseguirem se preparar. Mas, ai, não sei. A privacidade é um negócio tão complicado. Por mais que você aceite os termos de uso aí de vários aplicativos e de vários contratos meio que sem lei, assim, e eles tenham, né, no contrato, tipo, a permissão, sua permissão de pegar os seus dados, continua sendo um negócio complicado de se compartilhar, assim, tipo, sem perguntar, vamos dizer assim, sem, entre aspas, porque querendo ou não, se tiver no contrato, tá no contrato, então eles perguntaram. Eu acho que o complicado de tudo isso, mais do que não perguntar, é quando a empresa começa a mentir. Então agora a gente vai dar um exemplo que é a confusão que deu com a empresa do Zoom, que é aquele aplicativo para fazer chamada de vídeo que estão usando para dar aula, coisa assim. Vários estudos estrangeiros mostraram que mudando alguns números na URL, em 16 segundos você conseguia invadir uma live privada. Aí depois disso, o The Intercept explicou que realmente eles não têm o nível de criptografia que eles dizem ter. Porque eles dizem ter ponta a ponta, que seria basicamente o seguinte: eu tenho um código que só eu e você temos. E aí eu vou mandar uma mensagem que ela vai ser criptografada por esse meu código e vai chegar em você codificada e você vai decodificar com o código que você tem. Só que aí a gente teria que ter certeza, para saber se é seguro, que não tem ninguém no meio interceptando a nossa comunicação e descriptografando e criptografando de novo. E não tem muito como saber, na verdade, é bem complicado isso. E para juntar mais ainda os problemas, né, para esse aplicativo, em uma outra reportagem da Motherboard, revelou que o Zoom estava enviando informações de alguns usuários de iOS para o Facebook. E isso estava acontecendo mesmo se você não tivesse uma conta no Facebook. Aí que os problemas cresceram para um intuito realmente legal, sabe? Porque o governo da Califórnia começou a pensar em uma ação contra a empresa e o FBI foi atrás da empresa porque crackers estavam invadindo câmeras de computadores da Mac também. E como algum tipo de pedido de desculpas aí, né? Um dos porta-vozes falaram que eles não esperavam que eles iam ter tanta gente usando, o que não é uma desculpa muito válida, assim, não importa quantas pessoas estão usando seu aplicativo, eu acho que você tem que ter né? Ainda mais se você quer que seu aplicativo cresça, você tem que ter uma base achando que você vai ter muitas pessoas usando seu aplicativo. Então não faz muito sentido, assim, você dar esse tipo de desculpa. E quanto aos dados que eles passavam pro Facebook, eles só prometeram passar menos. Eles não prometeram parar, só passar menos. E aí que chegou no Brasil, essa coisa toda do Zoom não ser tão confiável e o governo, no dia 6, começou a investigar o aplicativo.
Isso aconteceu depois de uma reportagem que ficou bem mais conhecida, de um jornal americano chamado Washington Post, que vocês já devem ter ouvido falar. A Anvisa também bloqueou o uso interno do aplicativo nas reuniões dela e basicamente obrigou o Zoom a passar o que eles estão passando pro Facebook de informações e coisas do tipo, né? Ela deu um prazo de 10 dias, mas a gente não tem acesso às informações, então não sabemos o que aconteceu. Outra decisão do governo influenciada por essa época de quarentena foi não parar com as pesquisas do IBGE, que podem ser até bem importantes nessa época para a gente entender quem está conseguindo seguir a quarentena, quem não tá, por quê, e entender quais são os problemas do Brasil para lidar com a quarentena. E aí eles passaram a fazer as entrevistas por telefone e criaram um método que supostamente é para você verificar se a pessoa que está do outro lado da linha é ou não é um entrevistador do IBGE. O entrevistador que te liga, ele basicamente te passa algumas informações que são sempre as mesmas. Ele passa o nome dele e um número de matrícula que ele tem. E você tem que pegar, né, essas informações e colocar no site para conferir que você está realmente sendo atendido ou algo do tipo assim. E esse sistema deles é muito falho, né? Que alguém pode simplesmente anotar o nome e o número de matrícula dele e se passar, né, por ele depois em algum tipo de ligação e acabar pegando os dados de alguma pessoa ou algo do tipo assim, sei lá, saber quando a pessoa não tá em casa de algum jeito e acabar assaltando a casa dessa pessoa, velho. Eu tava com meu pai quando a gente viu essa reportagem na TV e a gente chegou a mandar um e-mail pro IBGE tentando avisar, vendo no que ia dar. A gente mandou esse e-mail faz acho que uns 4 dias para mais. A gente sugeria no e-mail deles adicionarem um pouco mais a essa verificação. Por exemplo, a pessoa que está do outro lado da linha passa a matrícula, o nome e um número que varia. Ou, por exemplo, o entrevistador recebe no dispositivo dele para ele confirmar que ele está realmente fazendo uma ligação naquele momento. E esse exemplo que a gente vai dar agora, essa notícia, né, é um exemplo prático do porquê que a gente precisa desse tipo de confirmação, assim. A Netflix basicamente divulgou um alerta aí de segurança, né, por causa por meio do antivírus Bitdefender. A empresa ela notificou, né, um golpe aí na internet, onde criminosos estavam se passando por funcionários da Netflix para extrair dados dos usuários com tipo, o número do cartão de crédito. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, em 5 dias a Bitdefender identificou 180 mil mensagens, isso só no Brasil. E chegavam sempre notificações por e-mail que eles falavam que a plataforma tinha sido suspensa e os dados precisavam ser reenviados. Ou dizia que tinha algumas inconsistências e que era necessário atualizar as informações do cartão de crédito. E aí eles usavam isso para usar o cartão de crédito da pessoa, basicamente. E com todo esse papo de privacidade e dados sendo roubados, né? A gente tem que ficar um pouco. A gente preza por ficar um pouco mais esperto aí, né, nesse tipo de coisa, nesse tipo de roubo aí, porque realmente chegar, tipo, a Netflix um dia do nada parar e pedir seus dados de novo é um negócio meio estranho, né? Assim, E por e-mail? é meio esquisito. Mas tá tudo bem, tem gente que cai, né? Normal, sempre tem gente que cai em algum tipo de golpe desse. Senão não existiriam os golpes. Realmente, sempre tem alguém que cai. Então fiquem um pouco mais atentos aí. Se não tiver, esperem ser alguma coisa oficial. Enquanto você estiver usando a sua Netflix de boa, não precisa atualizar nada. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Por hoje foi só isso mesmo. Quem falou com vocês foi o Maio e a Maia. E até mais.